Olá, seja muito bem-vindo à nossa 8ª aula da disciplina Desenvolvimento Pessoal e Profissional, também chamada de DPP. Eu sou a professora Denise Lourenço e na aula de hoje vou falar com vocês sobre o tema Mercado de Trabalho. De determinada maneira, todas as aulas pelas quais passamos até agora se relacionam com o tema Mercado de Trabalho. A maior questão é como identificar e aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho. Quando as empresas precisam contratar, geralmente recorrem ao recrutamento, que é a divulgação da vaga em murais internos, sites, revistas e jornais específicos de determinada área. Se você não acessar sites, não ler revistas e jornais e não solicitar o apoio de sua rede de contatos pessoais, network, será muito difícil manter-se atualizado sobre informações de recrutamento. Portanto, atenção e foco são atitudes fundamentais para quem está pensando em disputar uma vaga no mercado de trabalho. Após o processo de recrutamento, os candidatos são encaminhados à fase de seleção, que é um pouco mais complexa. É nessa fase que a empresa vai efetivamente escolher qual é o profissional que tem o perfil mais adequado para compor o quadro de funcionários e ocupar a vaga que foi divulgada no processo de recrutamento. Só para ficar bem claro, no processo de recrutamento externo, a empresa apresenta suas vagas à sociedade e recolhe os currículos das pessoas interessadas em compor o seu quadro de funcionários. Como geralmente são encaminhados muitos currículos, a empresa realiza um processo de seleção dos candidatos para definir qual ou quais deles são mais adequados a determinada vaga. Geralmente, a empresa submete o candidato a uma porção de testes para verificar se aquela pessoa realmente está preparada para assumir a vaga para a qual se candidatou. Dentre os testes mais comuns estão análise do currículo, entrevistas individuais ou em grupo, dinâmicas de grupo, testes psicológicos, provas práticas ou simulações da realidade empresarial. Ainda na fase de recrutamento, antes de partir para a etapa de seleção, um funcionário do RH da empresa, geralmente um psicólogo organizacional, faz a primeira seleção de currículos e seleciona as pessoas com as quais a empresa entrará em contato para convidar aos testes da fase de seleção. Por isso é muito importante caprichar na elaboração do currículo que você pretende encaminhar. Volte ao capítulo anterior e releia com atenção os detalhes que podem enriquecer o seu currículo. Afinal, ele é o seu melhor representante quando o assunto é concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Lembre-se sempre, não temos uma segunda chance de causar a primeira boa impressão. Após a análise do currículo, será feita uma entrevista de triagem, um contato aparentemente informal, realizado muitas vezes por telefone ou e-mail, para checar ou complementar as informações que você colocou em seu currículo, apresentar as características da vaga e confirmar o seu interesse em participar do processo de seleção. Se você parece ser um bom profissional para ocupar a vaga, será convidado a uma entrevista, que é a sua apresentação formal à empresa. Nessa fase serão avaliadas a apresentação pessoal, postura e forma de comunicação em ambientes profissionais e também será observado se você é capaz de oferecer respostas objetivas, claras e que demonstram segurança sobre diversos assuntos. Se o candidato for bem avaliado na entrevista, será levado à dinâmica de grupo, que é conduzida por um psicólogo responsável por checar os seus comportamentos. Você terá de ter proatividade, assumir o seu espaço sem invadir o espaço alheio, liderar ações e resolver problemas em grupo. Pode acontecer também de você ser convidado a resolver problemas ou realizar tarefas que são típicas do cotidiano de trabalho que você irá enfrentar. Por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga de secretária executiva, pode ser que seja convidada a redigir uma ata de reunião, um e-mail urgente ou a atender um telefonema. Se você pretende uma vaga de gerente de supermercado, pode ser que seja convidado a resolver um conflito entre um cliente que apresenta um folheto promocional e um funcionário que insiste que a oferta a qual ele se refere acabou há 30 minutos.
Passada essa etapa de dinâmica de grupo, virão os testes psicológicos. Eles devem ser obrigatoriamente aplicados, avaliados e corrigidos por um psicólogo que ficará atento a alguns traços de sua personalidade, suas aptidões e características específicas. É possível ainda, em casos bastante extremos, a utilização de técnicas alternativas, como análise de mapa astrológico e numerológico, mas isso realmente não é nada comum. O que tem aparecido com muita frequência são perguntas sobre práticas de esportes, trabalhos voluntários e atividades no terceiro setor, como trabalhos em ONGs e OCIPs. Porque respostas afirmativas a essas ações demonstram que você é um cidadão participativo, que se preocupa com os outros e consigo mesmo. E a maioria das empresas valoriza isso. Algo que era impensado há anos atrás e que também é cada vez mais frequente é o acesso a sites de relacionamento como Orkut, Twitter, blogs, etc. Fique muito atento às comunidades que você escolhe e às pessoas que fazem parte do seu hall de amigos. Comunidades do estilo: eu odeio acordar cedo, eu odeio meu chefe, eu mato aula para ir no boteco, baladeiro de plantão, podem acabar denunciando facetas de sua personalidade que não deveriam existir, pois são bem pouco profissionais. E por fim, se você sobreviveu a essa maratona, e eu acredito muito que você é capaz de sobreviver com fôlego a esse processo, você será convidado a negociar a sua remuneração. Avalie a situação de salários para funções ou cargos semelhantes ao que vai desempenhar e seja claro, objetivo e direto ao dizer quanto você sabe que se paga por este serviço. Tenha flexibilidade para negociar, mas não caia no erro de se desvalorizar ou de dizer: ah, não sei, qualquer quantia para mim tá bom. O resultado de tudo isso pode ser a sua contratação, mas se depois de todas essas etapas você não for selecionado, não fique chateado. Lembre-se de que você deixou uma boa impressão e pode ser lembrado quando surgirem outras oportunidades. Inicie tudo de novo, com coragem e firmeza, rumo à procura de anúncios de recrutamento que te levarão a processos de seleção. Essa foi a nossa 8ª aula e eu espero que você alcance muito sucesso com as nossas dicas sobre mercado de trabalho, recrutamento e seleção. Não deixe de ler o livro-texto e de fazer as atividades programadas aqui, no ambiente virtual. É muito importante para você aprofundar os seus conhecimentos e responder as questões de verificação da aprendizagem. Bons estudos e até a próxima semana com a nossa última aula sobre gestão financeira. Não perca!